pastor hoje de uma maneira diferente. Vou chamar ele hoje, profetizando algo na vida de cada um de vocês, com a mão levantada, com a mão levantada. Eu sei que ele ama essa canção. Eu sei que ele ama profetizar cantando essa canção. Eu não vou nem olhar para trás, que eu também já sei a cara que ele está fazendo. Levante as suas mãos aos céus e aplauda bem forte ao Senhor, glorificando a Deus pela vida do nosso pastor Marco Feliciano. Onde são os pentecostais? Pega na mão do seu irmão, feche seus olhos. Deus de Israel, eu sei que eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou aqueles que são contra ti, ó Jeová. Do meu coração, nos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou te pedir exclusivo é do meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, nem diante da morte, prefiro ser fiel. Aqueles que acreditam em milagres, comecem a dar glória a Deus. Aqueles que acreditam na fidelidade desse Deus, Deus da igreja essa noite, Deus do ministério e fidelidade, que venha sobre nós esta noite a presença desse Deus, e onde houver alguém cheio do Espírito Santo, seja possuído pela sua glória. Nada pode declarar o louvor do meu coração, os manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Feche seus olhos, solte a mão de quem está do seu lado. Aqueles que precisam de um milagre nessa noite, precisam entender que o milagre só vem quando nós vencemos o maior inimigo que temos. O maior inimigo que temos nessa noite é o medo. E se mandarmos o medo embora, o Senhor trará o céu sobre a terra. Se você sair de dentro da caverna, onde a sua alma aprisionada por causa das calúnias, por causa das perseguições, o Senhor te dará a vitória. Quantos acreditam que podemos vencer o medo? Então feche seus olhos e vamos recitar o Salmo 91. Mas vamos recitar com força, com alegria, com entusiasmo. Vamos lá, Roberto. Aquele que habita no esconderijo, quero ouvir você, onipotente, Ele me livra do laço
passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não tenho espanto algum, nem o céu tá que pode vir. Peste que ande na escuridão, em novidade fria, só me mentira. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu vier, eu morrerei no céu. Ele envia anjos para me proteger. Não vou dividir minha oração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Mediante a morte, prefiro ser Senhor. Não vou dividir minha adoração. Exclusivo é no meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é no meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu, mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte, Senhor. Ainda que a nossa cabeça vá parar uma bandeja de prata, ainda que se levante contra nós os homens do mundo, mesmo diante da pior de todas as situações, permanecemos fiéis ao seu nome. Senhor, permanecemos fiéis, mesmo diante da morte. Prefiro ser fiel. Prefiro ser fiel. Nós te exaltamos pela sua fidelidade. Inclina a sua cabeça, Senhor, nós te exaltamos. Nós te glorificamos por estar aqui nessa cidade. Em particular, ó Deus, eu tenho certeza que a cidade de Assis nessa noite será o palco da sua revelação. Daqui a alguns momentos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Daqui a alguns momentos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Daqui a alguns momentos os que vieram se arrastando, Senhor, não voltarão se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre este lugar e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam sobre nós, desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. E a igreja que é soberana diz amém. E os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. É uma alegria poder estar aqui em Assis nessa noite. Feliz por ter sido recepcionado pelo pastor Emerson, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Fidelidade, a quem eu quero agradecer pela força, pela coragem, pela disposição, junto com ele a toda a igreja que hoje completa aniversário. Quero agradecer também ao querido Paulo Mattioli. Também quero agradecer a Deus pela vida do Dr. João Antônio Binato. Ele é suplente a deputado, quem sabe agora, né?
essas eleições aí a prefeito, só não vai parar lá para ficar comigo. Deus te abençoe muito. Vamos dar uma salva de palmas pela vida de todas essas pessoas. Glória a Deus. E os que trouxeram uma Bíblia, abram-na comigo, Salmo 139, verso de número 16. Quem encontrou, diga amém. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo formadas dia a dia, quando ainda nenhuma delas existia. E eu vou ler de novo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda existia. E a igreja diz: fecha a Bíblia, incline a cabeça. Vou pedir a sonoplastia para me dar só um pouquinho de agudo aqui em cima. Fecha os olhos. Pai, eu te exalto, eu te glorifico, te peço agora inspiração para poder conduzir o seu povo para mais perto do seu trono. E na medida que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo, para salvar e libertar neste lugar. Senhor, faz o sacrifício dos seus filhos de saírem dos seus lares de longe, estarem aqui nesta noite até este horário. Faça o sacrifício deles valer. E eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Eu prego a palavra desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando pela primeira vez agarrei um microfone parecido com esse para pregar o Evangelho. Hoje, com 39, sei que estou com cara de 50, não precisa falar. Eu tenho, acho que experiência de sobra para poder pregar para vocês aqui. Não me lembro de nenhum dia, desde os 13 anos de idade até hoje, onde eu estivesse em um culto e Deus não manifestasse a sua presença. Ou seja, eu tenho segurança de que a presença dele já está aqui, e daqui a alguns momentos nós seremos sacudidos pela sua presença nesse lugar. O Salmo de número 139 é um desses salmos de Davi. Davi, o grande guerreiro, Davi, o grande homem de Deus, Davi, um moço que tem uma história linda, retratada às vezes por poetas, às vezes por escritores, às vezes retratado pelas telas de Hollywood, e agora retratado pelas telas da Rede Record. Imagine você que a história de Davi, ela vai um pouco mais além de tudo que nós conhecemos, de tudo que nós ouvimos. Estudando a história de Davi desde criança, eu descobri que há na vida desse moço uma revelação um pouco mais contundente, que infelizmente os nossos pais na fé e os teólogos modernos preferiram negar essa história nossa. Talvez por ela ser negra, talvez por essa história ser fatal, talvez porque ela traga constrangimento e vergonha ao povo messiânico. Mas como eu estudei a fundo a história de Davi, eu preciso nessa noite reparti-la com vocês. No Salmo 139, o Davi que escreve a história não é o mesmo Davi que mata o gigante Golias. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque o Davi que mata o gigante Golias era um jovem, era um adolescente, vivo. Sua pele tinha tenacidade de beleza, havia dentro dele vontades, sonhos, objetivos, alvos a alcançarem e a cumprir. O Davi que escreve o Salmo de número 139 é um ancião, é um homem de cabelos brancos, é um homem que tem o seu corpo combalido pelo tempo, é um homem que dias antes de escrever este salmo, teve a sua história escrita pelos escribas de Israel, e alguém escreveu assim: e nem duas virgens colocadas ao lado do rei eram suficientes para aquecer o seu corpo. A Bíblia Sagrada conta para nós em detalhes a velhice de Davi. O Davi que escreve o Salmo 139 é um ancião, é um velho, é um homem cheio de experiências, é um homem que nessa história já sepultou 3 filhos.
baseado ainda na vida desses 3 filhos, por causa de um pecado, onde ele sepulta a vida de um homem inocente, e então ele paga um preço veemente forte demais, e além de sepultar 3 filhos dentro de covas, ele ainda sepulta uma filha moralmente. A história de Davi não é só uma história de conquistas, não é só a história onde o homem pequeno vence o homem grande. A história de Davi é uma história muito parecida com a minha e com a sua. É uma história cheia de altos, cheia de baixos. A história de Davi relata para mim que é possível você passar por todo tipo de prova no mundo, que é possível você estar lá em cima e de repente despencar cá embaixo. E mesmo estando aqui embaixo, se Deus fez uma promessa na sua vida, nem que Ele tenha que plantar um par de asas nas suas costas, mas Ele é capaz de te levantar do monturo mais uma vez. No Salmo de número 139, pastor Emerson, Davi conta para nós como foi que ele entendeu essa história de chamada, de vocação, como foi que ele entendeu do que é que Deus é capaz de fazer na vida de um homem. E ele descobriu que tem coisas na vida que não dá para você mudar. Davi me conta no Salmo 139 que tem coisas que foi Deus que estabeleceu, e os marcos que Deus estabelece na nossa vida são imutáveis, e nós temos que suportar a carga, aguentar o peso, se cair, dar um jeito de se levantar e continuar olhando para cima e dizendo: o meu Redentor vive, e mais cedo ou mais tarde vai me surpreender nesta terra. Posso ouvir mais um glória a Deus dessa igreja? No Salmo 139, Davi dá base para a doutrina de alguns irmãos calvinistas. Alguém se lembra da doutrina de Calvino? Calvino acreditava veemente que um ser humano tem o seu destino traçado aqui na terra. Calvino pregava na crença de que tudo que nós vivemos já havia sido estabelecido. E muitos de nós, principalmente nós pentecostais, temos dificuldade de acreditar nisso, porque nós cremos que a história se constrói dia a dia. Mas pelo que Davi diz aqui, no Salmo 139, Calvino não estava errado. Pergunte por quê. Você lembra que você leu? Davi disse assim: tu me conheces desde que eu era pequeno e informe, e todos os meus dias foram escritos num livro antes dos dias existirem. Vou repetir para sua mente abrir. Davi está dizendo: todos os meus dias, os dias em que eu vivi desde o meu nascimento até esse estágio de velhice, já estavam escritos num livro antes dos dias existirem. Davi estava dizendo que tudo que nós passamos já está estabelecido. Davi está dizendo que tudo que um crente sente na vida já estava pré-determinado. Ou seja, não dá para lutar contra aquilo que você está passando. É por isso que, como conselheiro de Deus, nessa noite eu deixo para você a seguinte palavra: aguenta, suporta, vai em frente, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, porque o choro pode durar uma noite, mas quem sabe a alegria não vem logo ao amanhecer. Eu aprendo com Davi que se Deus escreveu a minha história, não existe homem na terra capaz de mudar a história que Deus escreveu para mim. Não, eu vou repetir porque isso aqui é forte. Pelo que Davi diz, nenhum homem está autorizado a mudar o meu destino. Ou seja, homens podem até tentar colocar um ponto final na sua vida. Quando eles acham que colocaram um ponto final, vem Deus com a caneta da eternidade e debaixo do ponto final ele põe um traço, e o que era para ser ponto final vira só uma vírgula. Deus permite homens colocarem vírgula, Deus permite homens colocarem ponto e vírgula, Deus permite homens colocarem hífen e até travessão, mas Deus não permite homens colocar ponto final, porque a sua história não está na mão dos homens, a sua história está na mão de Deus. Quem pode dar uma glória a Jesus por isso? Quando você tiver aptidão, passe os olhos lá pelo livro do Êxodo e depois releia tudo que está no livro do Êxodo, no livro de Deuteronômio. Você vai ver que um dia Moisés subiu ao alto da montanha, e depois de passar 40 dias em conferência com Deus, ele desce todo sorridente, desce trazendo nas mãos 2 tábuas de pedra, tábuas que estavam escritas nela palavras divinas.
E a Bíblia diz que quem escreveu aquilo que estava nas tábuas foi o dedo do próprio Deus. Moisés está descendo com as 2 tábuas. Deus havia escrito um projeto para o povo. E quando Moisés chega aqui embaixo e vê o povo adorar um bezerro de ouro, quando Moisés vê o povo abandonar a fé que ele havia ensinado, a Bíblia diz que Moisés pega as 2 tábuas, bate uma na outra e esmiuça, quebra as tábuas, joga no chão, dizendo para o povo: vocês não merecem aquilo que Deus escreveu para vocês, vocês não prestam para viver, para ver o que Deus escreveu para vocês. E ele sobe para um monte de novo, e quando ele chega lá em cima e ele vai falar mal do povo, Deus diz para ele: Moisés, o povo não é seu, o povo é meu. Mas Senhor, eles adoraram um bezerro de ouro, e daí, Moisés? O povo continua sendo meu. Mas Senhor, eu falei para eles que eles não eram dignos de ler a tábua e eu quebrei. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Deus pegou mais 2 tábuas, pegou o dedo e disse: Moisés, quem é você para impedir os homens de lerem o que eu escrevi para eles? Eu pego o meu dedo e reescrevo a história deles de novo, porque ninguém pode tirar do caminho aquele que eu coloquei no meio do caminho. Você pode entender onde é que eu quero chegar com esta palavra? Com esta palavra de Moisés eu estou dizendo: ainda que alguém rasgou a sua credencial, ainda que alguém jogou os seus sonhos no lixo, ainda que alguém disse que você não presta para cantar nem no chuveiro, pode ir lá na igreja, ainda que alguém disse que você não vai ser nada e nem nunca nada na vida, ainda que você tenha dito: mas Deus usou o profeta, ainda que o pastor chegou no profeta e disse: você profetizou da carne, porque aquele homem ou aquela mulher nunca vão ser ninguém. Vem Deus essa noite te dizendo: nem que eu tenha que pegar pedra quebrada, juntar ela de novo, nem que eu tenha que pegar o meu dedo e usar outro profeta, nem que eu tenha que te levantar em outro ministério, nem que eu tenha que colocar o seu nome escrito no alto de uma montanha, mas o projeto que eu tenho para você, ninguém tira. Você acredita nisso? Então levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela. Oh, tem gente que está tão desanimado que nem a mão consegue levantar. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado agora.